Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino, 28 de outubro, com o tema Libertos da Condenação, baseado em Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Comumente, o apóstolo Paulo, em suas cartas, instrui a igreja sobre as implicações que o evangelho deve ter na vida dos crentes. No texto que lemos, ele começa ensinando sobre esse fato, com a poderosa verdade que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e isso é um resumo de tudo aquilo que ele vem ensinando desde o primeiro capítulo da carta aos Romanos. Nos capítulos anteriores, ele ensina que estão em Cristo Jesus aqueles que foram justificados e recebem perdão mediante a fé em Cristo. Os que são libertos do domínio da escravidão e os que não estão debaixo do domínio da lei. Note que Paulo é enfático em impor uma condição para que não haja condenação. É necessário estar em Cristo Jesus. Essa realidade é algo que devemos atentar, pois quando falamos da condenação de Deus, estamos nos referindo ao juízo de um juiz que tem poder para lançar no inferno seus condenados em um sofrimento indizível, e somente serão livres dessa condenação eterna aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar livre dessa condenação é a maior bênção que alguém pode receber, pois somente Deus, em sua infinita misericórdia, é quem pode nos conceder tamanho livramento. Ele não faz isso porque merecemos, mas apesar de não merecermos. Podemos dizer que em Cristo estamos livres da condenação, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, embora merecêssemos a morte pelo fato de termos pecado contra Deus, Ele aplicou em nós a vida através da obra magnífica do Senhor Jesus. Ele fez isso porque a lei não podia nos salvar, pelo contrário, apontava o nosso pecado e incompetência e legitimava a nossa condenação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, entregou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa para sofrer a nossa pena em nosso lugar. Ele fez isso para que o preceito da lei se cumprisse em nós, a fim de que a sua justiça fosse quitada e nossa natureza mudada, de modo que aquele que está em Cristo não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que essas verdades maravilhosas possam aquecer o vosso coração e nos dar segurança da gloriosa verdade que tudo depende de Deus e nada depende de nós. Jesus morreu por seu povo, e porque seu sacrifício é perfeito, nós podemos descansar e temos convicção que Ele mesmo nos segurará até o dia final. Amém. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Profissionais da saúde. Pelos idosos e grupo de risco. Por aqueles que já estão internados por infecção do coronavírus, pelo retorno às atividades, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.